Queridos irmãos, eu sou o Matos Nascimento, sou um músico profissional, ex-integrante de uma banda muito famosa chamada Paralamas do Sucesso. Tive o privilégio de trabalhar com esta banda 2 anos, gravei o LP Bora Bora e também o LP Big Bang. Participei com o Léo Jaime, gravando com ele, com Kid Abelha, com Jorge Ben. Fiz muita televisão no Rio e São Paulo, no Brasil inteiro. Viajei muito pela Europa, Estados Unidos. Eu já estive na Suíça, França, Itália com os Paralamas. Estive também em Nova York. Estive no Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia. Já fui para todas as capitais do Brasil e estados também, fazendo muitas apresentações. Mas um dia, em meio à minha grande responsabilidade em tratar bem da minha família e ganhar muito dinheiro, que fazia sempre eu com muito interesse nas coisas do mundo, eu me integrei a ficar fazendo sempre o que o mundo queria, era tocar. Estava integrado mesmo ao grupo e me envolvendo bastante, às vezes até eu experimentava maconha e fumei uma vez, depois cheirei cocaína também, mas ainda bem que um dia eu estava com uma situação muito boa. Eu tinha conta em bancos, eu tinha muitos dólares, eu tinha amigos que iam sempre em minha casa, pessoas que me rodeavam, fazia churrascos na minha casa, ia sempre muitas pessoas. Mas um dia, em meio a uma necessidade espiritual, eu tinha tudo que precisava, tinha tudo que pensava também ter. Para mim era um homem muito feliz. E um dia eu aceitei a Cristo dentro de um avião vindo de São Paulo para o Rio, na última ponte aérea do dia 19 de novembro de 89, quando um folheto que alguém, não sei quem, me entregou um dia, estava no casaco do meu paletó. E eu, quando coloquei a mão no casaco, li aquele folheto e dizia claramente: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Daquele dia em diante eu fiz um voto a Deus, e no aeroporto, quando eu olhava para o céu, abrindo a mala do meu carro para guardar o meu trombone, que era o instrumento que eu tocava na época com os Paralamas, e passaram-se então os músicos, o Herbert, o Bio Baroni, o João Fera, o Demétrio, o Paulo Fortes, o Jerônimo, o Zé Fortes e outros. E quando passaram todos eles, me cumprimentavam e diziam tchau, tchau, até tal dia, até terça, era o caso do dia. E quando eles passaram todos, eu senti Deus falar comigo claramente naquele momento: diga a eles até nunca mais, você agora é meu, eu sou Jesus. Eu fui para casa e, chegando em casa, minha esposa abriu a garagem. Eu tinha 3 carros na época, e quando ela abriu a garagem eu entrei e saí apavorado para dentro de casa, e ela veio atrás de mim, porque não era de costume entrar sem dar um beijo nela. E quando ela falou, tá tudo bem? Para mim, eu respondi, olha, eu sou crente agora. Daquele dia em diante eu comecei a servir a Deus, dia 19 de novembro de 89. No outro dia comprei uma Bíblia e fui para uma consagração, e aquela consagração na Assembleia de Deus, no Jardim Paulista, em Campo Grande. Eu fui para aquela consagração, e lá, quando eu entrei, uma irmã se levantou na frente do trabalho de oração, e quando eu botei o pé na porta para entrar, ela veio usada por Deus, falando em línguas estranhas, e disse para mim: tu vais perder tudo que tu tens. O diabo pediu a mim, ela falando em nome do Senhor, claro, Deus a usando em línguas. Ela disse assim, o Senhor falando nela, disse assim: eu, durante esta toda noite, enquanto tu dormias, Satanás me pediu para tirar tudo que tu tens, e eu deixei. E ele vem aí num grande vento e vai tirar. E eu comecei a chorar, então, ouvindo aquelas palavras, e ele disse assim: mas eu falei para Satanás que ele vai tirar tudo, mas depois eu dou em dobro, porque esta terra é minha. Glória a Deus. Então eu comecei a caminhar na obra do Senhor, e a minha esposa brigava muito comigo, porque ela não aceitava que eu largasse o grupo, e que eu não procurasse o grupo de novo para me integrar no grupo, e eu não queria mais tocar com ninguém a não ser para Cristo. Comecei a passar por um problema muito difícil no lar, e ela brigava muito comigo, a minha esposa Leila, com a qual sou casado há 22 anos e amo muito a minha família. Então nós brigávamos muito, quer dizer, ela brigava comigo, eu ficava quieto, mas ela insultava e não aceitava. As minhas filhas achavam estranho eu largar tão bom salário para ficar andando com a Bíblia debaixo do braço. Mas a palavra do Senhor é fiel. Aquele que quiser vir após mim,
tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E eu segui a Cristo. Conheci depois um moço chamado Carlinhos, que tem um apelido de Fogo Puro. E ele então começou a caminhar comigo, e nós caminhávamos dia e noite praticamente. Em todas as congregações que nós íamos, o Senhor usava muitas pessoas e diziam: Deus vai te dar, moço, tudo de novo. Não te preocupes, passe por esta prova, porque Deus vai te aprovar no futuro. E eu comecei então a caminhar, e eu chorava muito. Eu costumo dizer que as pessoas que choram muito fáceis são pessoas que Deus ama demais e tem obra, porque quando nós choramos, Deus não suporta lágrimas e nos dá sempre a vitória. E eu, então, caminhando nesta minha força do Senhor, eu e Carlinhos buscando o Senhor, e foi passando dias, e um dia chegou uma irmã na minha casa, uma casa bonita que eu morava, com muito luxo, jardim na frente, piscina atrás, e ela disse assim: irmã Joélia, ela congrega na Assembleia de Deus em Camará, e disse para mim assim: o Senhor mandou vir aqui te dizer o seguinte: dentro de poucos dias, dentro desta casa tão bonita que tu moras, tu vais se acordar numa manhã de terça-feira, e tu vais procurar um pedacinho de pão nesta casa, e tu não vais encontrar. Irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Passaram-se alguns dias, era março, entrou abril, e no dia 19 de abril pela manhã, quando eu acordei, não tinha nada para comer. E eu tinha aqui numa consagração no alto da Serra do Rio da Prata, onde dirige a irmã Luzia, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro. É uma bênção. E eu fui lá em cima, e quando cheguei lá em cima fui a pé, e não tinha nada em casa, mulher de mal comigo, e eu cantava hinos de louvor a Deus. E o Senhor sempre ouvindo as minhas petições, mas eu não contava nada na igreja, eu ficava em segredo. E quando naquele dia eu fui descendo a serra, depois de várias profecias para muitas pessoas, inclusive uma irmã que ia ser usada para mim, não quis me entregar a profecia. Eu desci, e depois na serra, uma irmã me parou no meio do caminho e me deu o dinheiro, dizendo que Deus precisava me abençoar naquele dia. Me deu o dinheiro e disse: não compre nada, guarde. Eu olhei para ela e disse: mas irmã, não comprar nada por quê? Ela olhou para mim falando em línguas, o sol ardia, quente. Ela disse assim: não compre nada, porque quando tu estavas cantando, o Senhor disse assim: diga a esse meu filho, que quando ele chorou pela manhã e clamou a mim, eu ouvi a sua oração e já enviei comida com abundância na sua casa. Aleluia! Então eu fui para casa, e quando cheguei, a minha esposa de mal comigo, mas eu senti logo um cheirinho de comida cozida, carne cozida, aquele molho na janela da sala, quando eu passei para ir para os fundos, para entrar pela porta da área de serviço. Eu senti um cheiro gostoso, entrei em casa, e ela de mal comigo, e não falava comigo, e depois falou comigo, foi uma bênção. Isso é para adiantar bem, que testemunho tem que ser mais objetivo. Na igreja eu conto tudo como foi de fato, agora aqui eu conto só as partes mais interessantes. Bom, depois daquilo, maio, junho, julho, agosto, tudo bem. Setembro, o vento começou a soprar ainda mais forte, e o pastor da minha igreja me chamou para ser presbítero, e eu já não morava ali porque eu perdi a minha casa. Nós perdemos a nossa casa, não tínhamos onde morar, então Deus nos cedeu, uma irmã chamada Sueli, nos cedeu uma área de serviço, e eu fui morar ali, um lugar muito humilde. A minha igreja é a Assembleia de Deus do bairro Corcundinha, em Campo Grande, Rio de Janeiro. É uma igreja muito simples, que os membros lutam com afinco para fazer aquela obra crescer. Nós gostamos de poder de Deus. Então o pastor me chamou, e eu já não morava mais naquela casa bonita, morava do lado da minha igreja, numa área de serviço. E quando eu morava ali, Deus fez estourar um esgoto, e o esgoto passava bem na porta, e as pessoas que entravam na minha igreja me viam naquela situação. Eu não tinha mais roupa, vendemos tudo de casa, os aparelhos de ar-condicionado, os carros, tudo, aliança, tudo, aliança, até a nossa aliança vendemos. Os nossos relógios, as nossas roupas, os meus tênis, até sapatos bons importados, vendi tudo. Fiquei então com um chinelo de dedo, uma Havaianas, uma amarela, outra vermelha. E muitas pessoas riam quando eu ia para a igreja, mas eu ia louvar a Deus. Eu não olhava para os pés de ninguém e nem para o rosto de ninguém. Eu olhava somente para o coração de Jesus Cristo e para o seu rosto. E ele também se agradava de mim. E eu cantando,
e a minha esposa blasfemava muito contra a minha estada na igreja. E eu, irmãos, na área de serviço só cabia um colchão na parte de dormir, e ali não tinha um cimentado direitinho, quer dizer, era cimentado batido, entrava água pelo tijolo, a minha esposa fechava depois com um jornal, fazia buchas de jornal e cercava ali, e na porta aquele cheiro de esgoto terrível, e nós não tínhamos liberdade alguma ali dentro, não tinha um banheiro nosso, quer dizer, o banheiro da casa da frente, e muitas vezes a minha mulher saía de noite para ir no banheiro da igreja lá embaixo, escorregando pela estrada de chão, pelo barro ali, muito ruim o caminho. E foi uma coisa muito triste. Eu ficava dormindo em cima da laje. Eu dormia em cima da laje 5 meses. Isso eu conto para a honra e glória do Senhor Jesus, que prova o homem, mas aprova depois. Daqui a pouco eu vou chegar onde Deus já fez comigo. Então, naquele meio aflição, as minhas filhas se revoltavam contra mim, a minha mulher me xingava, falava e dizia: eu vou me embora para casa da minha irmã, eu vou para Friburgo, para casa da minha irmã. E ela ficava impressionada com a minha fé, que eu não deixava, eu não passava à frente de Deus, eu ficava quieto e chorando. E ela então ria, zombava às vezes, saía, falei: eu vou para a igreja, tá, minha filha? Ela dizia: vai, que já vai tarde, que se dane. E eu ia para a igreja, chegava lá, eu chorava aos pés do Senhor. Irmãos, é preciso chorar aos pés do Senhor e não ficar contando que está passando por isso, por aquilo, porque ninguém pode abençoar a não ser Jesus Cristo. Conte o teu problema para o Senhor, confie nele, porque ele tem solução para o teu problema agora, se você crer. Bom, depois então, eu humilhado cantando na minha igreja, tenho um filho adotivo, e esse filho tem 5 anos, pegamos com um dia para criar, e esse filho já estava com 2 anos e meio, perdão, não sei o tempo do testemunho agora, está ouvindo? Ele já poderá ter 10 anos hoje, né? Mas tinha então 2 anos e meio na época, e ele ia para a igreja comigo. Quando eu ia cantar um hino, o pastor chamava, eu ia cantar um hino, e quando eu me levantava, muitas pessoas zombavam e diziam: fulana, olha o pé dele, e riam de mim, mas eu ficava quieto, porque o meu Senhor estava vendo todas as coisas. E eu chorava aos pés dele, me humilhava aos pés do Senhor. E quantas pessoas me ajudavam, a irmã Francisca da Serrinha, muitas das amigas sempre ia lá, orava conosco, e Deus sempre dava um consolo. Muitos irmãos, eu quero agradecer até aqui no testemunho, pessoas que oraram por mim, pessoas que venceram comigo, irmã Solange Santa Cruz, irmã Glorinha e outras irmãs, irmã Nininha e muitos irmãos que oraram por mim, irmã Elifelete e outros. Eu quero então, irmãos, concluir dizendo que foi tão difícil. Tinha dia que não tinha o que comer, não tinha pão, não tinha biscoito. E quando eu ia para a igreja, tranquilo, uma calça só, uma camisa só, um par de chinelos só. Quando eu ia cantar um hino, eu cantava assim, esse pedacinho: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu cantava isso, chorava. E quando pessoas zombavam, e depois do culto tem uma cantina pequena, e o meu filho, uma certa vez, eu não aguentei, ele pequenininho, pretinho como ele é, chegou com a chupeta na boca e disse: papai, me dá um bolinho, papai, me dá um bolinho para mim. E eu comecei a chorar, dizendo: não posso agora, filho, eu agora não posso. Ia para casa com ele chorando, colocava ele dentro do quartinho para dormir com a minha mulher no chão, no colchão, a minha filha, a minha sogra e todo mundo. E eu dormia em cima da laje, às vezes chovendo, mas eu estava ali cheio do Espírito de Deus. Olha, amigo, o importante é você confiar no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele tem vitória para ti. Muitas vezes, quando eu estava em casa e esperando em Deus as condições de melhoras, ela brigava comigo, a minha esposa, e dizia: por que você não arruma um emprego? E eu atendia aquele chamado dela, porque um homem tem que trabalhar, eu sei que é assim, e é bíblico isso. Provérbios 6,6 diz assim para nós, nos exortando: vai ter com a formiga o preguiçoso, vê as suas obras e ser sábio. Então nós temos que trabalhar para comermos do nosso suor. E um dia eu estava andando na rua procurando um emprego, irmãos. Uma tribulação terrível, um calor, e eu andando a pé ia então procurar um emprego. Um dia parei no ponto de um ônibus, lá na Vila Nova, no Rio de Janeiro, e encontrei um moço em pé no ponto. Quando eu passei por ele, ele disse: irmão, eu olhei para ele e disse: não te conheço, mas o Senhor que tu serves é o mesmo que eu sirvo e mandou te dizer: volte para casa, porque as portas estão fechadas. Quero vos dizer, irmãos, que quando Deus fecha a porta,
não há nada que possa abrir. E vice-versa. Quando abre também, ninguém fecha. Ela está aqui, junto com a minha esposa, e ela mesma aqui vai dizer para vocês o seu nome e o que aconteceu com ela. Queridos irmãos, sou Leila Guedes do Nascimento, esposa do cantor Matos Nascimento. Fui cancerosa e Jesus me curou. Aleluia! Isso é só para mostrar que o nosso Deus tem poder. Eu gravei em Franca, no estado de São Paulo, a Assembleia de Deus no Congresso da Juventude, foi em abril, no dia 8 de abril, mais precisamente no dia 9 de abril, sexta-feira pela manhã de 93, o testemunho gravado ao vivo, e eu passo então, no meio desta gravação desse disco, a escutar com os irmãos todos, como foi gravado lá ao vivo, com o auditório bem lotado. Vamos ouvir então. Na igreja em Franca, foi do meu querido pastor Edson. Que Deus o abençoe. Uma das coisas mais interessantes é que ela frequentava um centro de macumba. E um dia foi no centro e falou assim lá, o pai de santo, que o demônio lá, disse para ela assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Que ela comprava vela preta, vela amarela, vela vermelha, galinha rosa, galinha preta, tudo que queria. Um dia ela foi lá e disse assim: eu não quero mais ser desse centro não. Ele começou a rodar com aquele trejeito feminino, né? E disse assim: se tu me deixares, tu tens apenas 7 dias de vida. Ela não era crente não. Ela olhou para a cara dele e falou assim: eu quero ver se tu és mais poderoso do que Jesus Cristo. Passou o primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 30º, 50º. Cadê? Morreu? Não. Mas um certo tempo depois, o diabo não se deu por vencido. Ele nunca está por vencido. Ele sempre perde, mas nunca está por vencido. Ele veio e acometeu a minha esposa de um câncer terrível na barriga. O útero da minha esposa ficou podre, cheirando mal. A barriga toda infeccionada. Começou a emagrecer, ficou de 59 quilos, 60 para 45. Ficou bem magrinha em poucos dias. A situação difícil, e quando os médicos diziam não tem jeito, não tem jeito, ela tinha uma hemorragia que sangrava dia e noite sem parar, perdendo sangue, ficando magrinha, magrinha, magrinha. E quando o último médico disse não tem jeito, ela vai morrer, eu com ela andando para ir para casa. Quando eu fui entrando em casa, isso no começo da minha vida, quando eu fui entrando em casa, o carro não virava o volante para entrar, eu fui obrigado a ir direto, fui andando. E quando, depois de 25 minutos andando por ali, por Campo Grande, Santa Cruz, eu saí na estrada de Sepetiba, um bairro do Rio de Janeiro. E na estrada, eu comecei a chorar e disse: Senhor, ela vai morrer, Senhor. O Senhor entrou dentro do carro andando e falou comigo assim: eu tenho uma grande obra na vida dela, ela não vai morrer nada. Eu comecei a chorar e ela com a mão no rosto só chorava. De repente o carro começou a falhar e eu fui obrigado a entrar numa rua esquerda, em Sepetiba, uma rua de chão. Fui entrando. Depois entrei numa rua direita, um caminhozinho. Fui parar numa porteira e não podia transpor, não sabia quem morava ali. Quando eu fui saltar do carro na porteira para olhar o espaço e voltar para casa, quando eu levantei do carro e fui entrar de novo numa casinha humilde lá dentro, um homem gritou para mim assim, com um chapéu na mão de palha, né? Ei! Eu olhei e disse: pois não. Ele disse: não precisa ficar preocupado. Eu falei: sim, mas do que se trata? Ele falou: eu estava capinando aqui, o Senhor mandou parar e disse: pare, porque daqui a pouco vai chegar um casal aí, Zé Carlos, e esse casal vem atribulado, é câncer no útero da minha filha. Tu vais orar aquilo hoje, eu vou limpar aquilo tudo para a honra e glória do meu santo nome. É esse Deus que você serve? Levante a tua mão se é esse Deus, o Deus tremendo. Aleluia. Nós entramos. O interessante é que ele veio com uma calça velha, rasgada, arregaçada até aqui no joelho praticamente, uma camisa velha, a mão toda suja, o pé todo cortado, não tinha nem um anel. Não tinha um anel, não tinha isso, não era doutor, não era médico, não era nada disso. Ele era um servo, como eu sou, como você é, como nós somos. Ele disse assim: pode entrar aí. Quando entramos, a hemorragia direto.
Ele levantou a mão para o Senhor e disse: Senhor, a tua filha está com câncer no útero. Assim mesmo. E eu não quero saber de onde vem esse demônio. Satanás, eu te digo, sai agora. Ela começou a chorar, porque ela disse que uma tesoura de Deus cortou a hemorragia. Nunca mais sangrou. Até hoje está perfeitamente curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele viu uma sombra negra sair dela, a terra se abriu e o Satanás desceu às profundezas. Não era crente ainda ela, mas Jesus cura, não cura? Bom, então um certo dia cantando, depois de 1 ano e meio de tribulação, de luta, e vinha ofertas do mundo. Kid Abelha, Ed Mota ligaram muitas vezes querendo que eu fosse tocar com eles, mas quando eu vim para Cristo, jamais eu quis voltar para o Egito. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Eu suportei, e um dia cantando na minha igreja, mais uma vez, eu estava sentado na escada da minha igreja, do lado do quartinho, um sol quente, eu olhando para o céu com o violão na mão. Aí o Senhor falou no meu coração: Matos, quer vitória? E eu falei: Senhor, tu sabes que eu preciso. E ele disse: então vai chorando, geme e chora. É por isso que eu fiz aquele hino, Quer Vitória? Vai chorando, né? Os irmãos devem conhecer bem, conhecem o Brasil todo, canta esse hino, inclusive na América, onde já fui, nos Estados Unidos, o povo canta esse hino, que é uma bênção. Irmãos amados, eu cantando um dia na minha igreja, depois de 1 ano e meio de tribulação, a minha esposa já tinha aceitado a Cristo, a minha filha também mais velha, e nós estávamos agora servindo a Deus. E quando eu estava cantando na minha igreja, Deus levantou um moço humilde, e esse moço veio falando em mistério, e eu cantava e chorava. E quando ele veio andando, eu parei de cantar e ele disse assim: eu, Senhor, teu Deus, te digo agora, meu servo, que esta prova está no final, termina agora. Eu fiquei chorando, e ele disse: tenho tocado já num casal que dentro de poucos dias vai chegar aqui num carro branco, e quando chegarem, eles vão ali onde tu estás e vão te dar uma casa de presente. Aceite, sou eu o Senhor te dando. E também vão patrocinar o teu disco. Grave, porque quando tu gravares, eu te tomarei pelas mãos e sairei contigo por esta nação, o Brasil, e também por muitas nações, porque eu sou o Senhor teu Deus, e tu vais dizer que eu sou o Senhor para sempre. Aleluia. Então, irmãos, 7 dias depois chegou o casal, entrou lá, orando, nos deu uma casa bonita. E quando nos deu a casa bonita, também falou sobre o dinheiro guardado para gravar já o disco, tudo reservado. Eu fui ver a casa no outro dia, e quando entrei no condomínio, o porteiro me olhou de lado, o outro também, e foi uma decepção grande para eles a minha chegada, porque eu cheguei ali com Jesus, humilde, mais uns irmãos comigo para orarmos na casa. E quando entramos na casa, eles julgando pela aparência, nós entramos, e quando eu abri aquela casa, uma sala, 3 quartos, 3 banheiros, sala, área de serviço, cozinha, o quarto de empregado, garagem, tudo, condomínio fechado. O Senhor nos deu tudo, o Senhor nos exaltou de novo, e nós temos hoje tudo. Nós temos carros, nós temos casas, nós temos terrenos em Búzios, em Cabo Frio. Deus tem nos exaltado e quer também te exaltar, a ti que estás ouvindo. Aceite a Cristo, e se estás sendo provado, não blasfeme. O Senhor dizia para mim: eu te dou, porque tu jamais blasfemaste contra mim, tu suportaste, meu servo. Aleluia, aleluia. Desculpe a minha emoção, não dá para conter as lágrimas aqui quando eu falo nisso. Hoje sou um dos cantores mais conhecidos do Brasil. Tenho viajado dia e noite praticamente para o Brasil e para o mundo inteiro, dizendo: vou a Guatemala agora, Tunísia, África, Alemanha, Israel. Vou fazer Portugal, já fiz América, vou fazer de novo agora em junho. E então, irmãos, tem sido uma bênção a minha vida. Agradeço a Deus esta oportunidade de vós estás me ouvindo aqui. E também a minha gravadora, a Rosa de Saron, que foi a Rosa e o Lucas, a Rosa Tereza e o Lucas Vicente, que me levantaram daquela situação difícil depois do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Continue com Cristo, porque Ele é a chave da vitória. Vá orar agora, se ajoelhe e ore a Deus para que Ele te abençoe.
Esta é a mensagem do Matos Nascimento, ex-trombonista dos Paralamas do Sucesso, e agora livre para adorar a Deus para sempre. Amém. Quero orar por você. Senhor, estas pessoas que estão agora ouvindo, ou esta pessoa sozinha neste quarto, nesta sala ouvindo, que tu derrames a tua glória sobre eles agora, e que eles possam encontrar em ti, Senhor, a solução, porque não há solução sem Cristo. O homem bate de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, ele faz tudo para vencer, mas se não tiver o Senhor na frente, jamais terão vitórias. Senhor, eu abençoo esta família, este país, eu abençoo esta cidade, esta casa, eu abençoo tudo agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pelo poder do nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerras, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que pode acontecer. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vai com a vitória em tua mão. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora.